que Ele tem nos abençoado. Então, terça-feira passada, irmãos, nós assistimos o filme de Atos dos Apóstolos, terça-feira passada. E nesse livro de Atos vai ser bem interessante, porque tem bastante materiais assim que dá para a gente estar introduzindo. Por exemplo, no começo nós assistimos Atos até uma certa parte. Você viu que depois lá na tua casa, né, você viu que tem um trecho a mais. Então a gente acabou não assistindo tudo, porque nós vimos só um trecho, né? Então a gente assistiu tudo também por causa do horário. Mas dá para a gente introduzir também o filme de Paulo, né? Depois Pedro e Paulo, e introduzir mais outros assuntos aí. Ontem nós estávamos assistindo o filme de Pedro e Paulo, parece que não acabava mais. Mais de 3 horas de duração. E se for assistir aqui, tem que assistir em 3 partes, né? Mas é bênção, né? E encoraja a gente a estar sempre, né? Com a mão na arada, encoraja nós a estar sempre fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração para que nós fizéssemos, debaixo de tantos limites. Mas a Bíblia diz assim, para que nós venhamos a fazer conforme as nossas forças, amém? Até onde você tem força para ir, até lá o Senhor Ele vai estar contigo, vai sustentar a tua vida. Então nós paramos no versículo de número 22 de Atos, capítulo 2. Eu vou ler para você do versículo 22 ao versículo 24. Irmãos, eu só quero lembrar você, alguns versículos eles são praticamente continuidade da fala, né, ou do assunto. Então, para a gente separar um do outro, você vai acabar falando a mesma coisa ou comentando a mesma coisa. Então, às vezes ele começa a falar no versículo e termina no outro. Então, às vezes o versículo, 2 ou 3 versículos, até 4, às vezes acaba sendo um assunto só, e ele direcionado, né, porque são muitas palavras, e como é dividido em versículos, então do versículo 22 ao versículo 24, diz assim, do capítulo 2: a respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Esse Ele é sujeito oculto, ele está falando a respeito do Senhor. Não serei abalado. Então, irmãos, só fazer um comentáriozinho, você pode acompanhar aí. Então, esse foi, como eles disseram, né, que ele foi entregue por determinado conselho. Jesus Cristo era ali o Deus para perdão de todo pecado, ou para perdoar todo pecador. Então, o que ele está falando aqui, e ele continua dizendo aí, nos versículos abaixo, a respeito do plano da salvação, do plano de Deus para a nossa vida, o resgate do Senhor Jesus, aquilo que foi feito na cruz do Calvário, para resgatar nossas almas. Falamos sobre isso nesse domingo de Santa Ceia. E ele fala também um pouco a respeito da natureza pecaminosa, né? A natureza que nós herdamos de Adão. Jesus diz que o homem ele tem por tendência a ser mau. Ele disse assim certa vez, quando ele estava falando a respeito de pedir algo a Deus, ele disse: vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais Deus, né, não usará o Espírito Santo para quem pedir. Ele estava falando a respeito disso. Porque ele fala um pouco a respeito da natureza pecaminosa do homem. Ele continua dizendo assim, em outras palavras, faltando ali, ele falando, né, a respeito da natureza pecaminosa, também da humanidade como plano da salvação, e também a respeito de Jesus crucificado. Isso aí ele sempre usava, irmãos, naquilo que eles ministravam, e principalmente na igreja primitiva, eles sempre falavam a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito da morte de Jesus, da ressurreição, dos profetas que anunciavam Jesus. Isso era bem comum. Qualquer filme que você assistir, principalmente de Pedro, de Paulo, de Atos, eles vão falar muito disso, porque é o foco. E não que hoje não se fala disso, né? Porque a palavra continua sendo a mesma. Nós comentamos alguns dias atrás. Jesus, a palavra de Deus não pede para que nós venhamos a comemorar, por exemplo, o nascimento de Jesus, mas para que nós venhamos a lembrar da morte e da ressurreição dele. Ele nos dá o Espírito Santo, já falamos sobre isso também, para que nós venhamos a testificar
a testemunhar, a falar a respeito exatamente da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, porque esse é o sentido, né, do Evangelho, esse é o sentido da nossa vida. Nós poderíamos falar sobre muitas e muitas coisas, mas e aí? Né? O que acontece? Né? O que acontece depois da morte? Qual o propósito? O que você vive hoje? Né? Quem é que teve misericórdia? Então, tudo, a Bíblia é assim voltada para o Senhor Jesus. Os evangelhos são voltados para Jesus. O foco é Jesus. Lá no Jardim do Éden, comentamos sobre isso também, já se falava sobre Jesus, sobre a semente que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Falava a respeito da obra dele lá na cruz do Calvário. E aqui Pedro fala também a respeito desse assunto. Então, no profeta Isaías, capítulo de número 53, abra lá sua Bíblia se você puder. Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, um dos capítulos de Isaías que fala a respeito do Senhor Jesus, né? O sacrifício do Senhor Jesus. Não é só o 53, o mais conhecido é o 53, mas já bem antes vem falando a respeito do Senhor. Isaías capítulo 53, verso 10. Se alguém encontrou, se quiser ler, fica à vontade, irmão. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Então, ele vem fazendo esse comentário, né? E lembrando, trazendo à memória a respeito do sacrifício, a respeito da manifestação do Senhor Jesus. Versículo, alguém tem algum comentário? Se quiser acrescentar, se quiser, só pode tirar. Acrescenta aí. E versículo de número 25 diz assim, continua dizendo: agora sim, versículo 25, né, a respeito de Davi: e eu sempre vi o Senhor diante de mim, e porque Ele está à minha direita, não serei abalado, ou não serei, como que se diz, né? Eu vi uma outra tradução que usou um outro termo, usou uma outra palavra, não é confundido, não. Comovido, né? Comovido na linguagem corrigida, né? Usa a expressão comovida. É interessante. E por isso que é interessante você ler várias traduções, não uma só. Quando você de repente você fala assim, a minha Bíblia está assim, já um pouco de idade, as folhas estão amarelando, eu preciso comprar outra. Comprar uma versão diferente, uma tradução diferente. Você tem corrigida, compre uma tradução boa, que esclarece já assim um pouco também, é a NVI, né? Revista atualizada também, já dá alguma diferença boa, mas a NVI é muito boa, a tradução que ajuda bastante a gente. E, então, às vezes você vê uma palavra em uma tradução, você fica, puxa, o que será que é isso, hein? Você não tem um dicionário na tua casa, se você tem uma outra tradução diferente, talvez já resolva. Nesse caso aqui, não ajuda muito. Ué? Por exemplo, você está lendo uma tradução e está lendo outra, não é tão bom. O interessante, quando a gente vai passar alguma coisa, normalmente a gente nunca usa uma tradução só. Por exemplo, essa aqui, ela é NVI. Essa aqui é essa que você está usando, revista e corrigida. A sua está totalmente bem diferente da tradução. Como que diz aí na tua? Versículo de número 25. O 22, por exemplo, eu deveria acompanhar. Versículo 25, como diz aí na tua? 25? Capítulo 2. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. A minha diz assim, a respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Na verdade, é o sentido mesmo, né? Eu digo assim, só para a gente acompanhar e fica... Mas, por exemplo, dependendo de alguma palavra que você vai usar, você vai precisar de um dicionário para você saber. Vou falar uma palavra bem difícil, concupiscência.
Então você olha assim e fala, meu Deus, que palavrão é esse? Será que tiraram isso aqui? Mas é cobiça. Você vai ver outra tradução, você vai falar assim, puxa. Várias palavras assim. Uma outra palavra é essa também. Não, tem um exemplo aqui de Atos, a gente já está estudando o livro de Atos, no próprio capítulo 2, aqui, quando eles foram sobre a descida do Espírito Santo aqui, no versículo 12, do capítulo 2, que o pastor está vendo aqui, ele diz assim na nossa versão, diz que todos se maravilhavam e estavam suspensos. Então, às vezes você imagina que eles estavam suspensos no ar, né? Mas na verdade eles estavam perplexidade, né? Suspenso aqui é perplexidade. E a NVI já fala perplexo, né? Então já esclarece já. Aí acho que qual foi a primeira tradução que você aí fala? A nossa primeira aqui é corrigida, né? Não, a primeira tradução seria suspenso, né? Suspenso, né? Perplexo, né? Eles viram a situação e ficaram atônitos, né? Perplexo. Caiu no zague. Então, essas linguagens mais novas, vamos dizer assim, elas vêm para, na verdade, ajudar a gente. A gente sempre tem que tomar cuidado para nunca perder o sentido. Né? Eu ouvi uma palavra tão simples que é bastante isso, eu não sabia o significado. Eu tive que procurar um dicionário. Repudiar. O sentido. Vi a palavra, mas não sabia exatamente o sentido. Mas é como um divórcio, né? Um abandono, alguma coisa assim. Você fala assim, é só isso. Mas é bênção, né? E numa tradução, por exemplo, diferenciada, você iria ler a mesma passagem, por exemplo, já ia completar. Então, às vezes, uma tradução diferente, às vezes chega a dispensar até dicionário. Mas essa Bíblia aqui está como um divórcio, né? Então, quando você for ler, por exemplo, se pegar essa outra tradução, já vai complementar. Amém? E versículo de número 26. Então, querido, ele falando a respeito de Davi, né? E a respeito de ser abalado. Então, querido, é interessante que ele fala a respeito de um temor, para que a gente, quando ele está contando a respeito de Davi, para que a gente não venha trocar ao Senhor por nada, para que a gente sempre coloque o Senhor à nossa frente. É claro que ele está falando para as pessoas que estavam ali, porém dando um exemplo de Davi, né? Mas sempre para que a gente venha colocar o Senhor na frente. O que é colocar o Senhor na frente? Por exemplo, cada atitude que você vai tomar lá ao Senhor, apresenta a Ele, busca a vontade de Deus para a tua vida. Será que é a vontade de Deus? Será que não é? Será que Deus está mandando e eu estou ficando? Será que é vice-versa? Deus está falando para mim, fica aqui, eu estou indo. Então, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, saber o que Deus está tratando. Mas essa sensibilidade, é claro, você adquire através do Espírito Santo na tua vida. Como aquelas pessoas que estavam ali, né, não tinham o Espírito Santo ainda, não tinham recebido, porque estavam ouvindo ainda a ministração, estavam no outro caminho, no caminho da perversidade. Então, para eles era tudo novidade, né? E não tinham contato assim direto com o Senhor, e os discípulos já foram privilegiados, então eles estão passando essa informação. Então, como eu estava dizendo a respeito de um assunto que muitas vezes é tratado, do versículo 26 ao versículo 36, ele praticamente divide algumas coisas. Eu vou ler do versículo 26 ao versículo 36, depois a gente vai fazer algum comentário, tá bom? Diz assim: por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Esse é o desejo de qualquer cristão. E o bom é ter essa certeza, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono, ou em seu trono. Provendo isso, falou da ressurreição de Cristo, e que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. E
e exaltado à direita ou à destra de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, o que todo Israel fique certo disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Aqui ele está falando muita coisa, né? E ele faz um comentário sim a respeito do salmista, daquilo que profetizou, declarou o salmista. E algo assim bem interessante, quando ele fala a respeito, primeiro aqui, quando ele diz a respeito de Davi, da depressão que Davi, né, o corpo dele não entrou em decomposição, mas na verdade ele estava falando de uma semente dele que ficaria no trono. Deus não se esqueceu dele, e uma semente dele que ficaria no trono, e que foi o seu filho, né? Salomão assumiu o trono. E quando ele fala aqui a respeito de vocês crucificaram, na verdade, quem crucificou o Jesus? Você sabe quem crucificou Jesus? Aqui Pedro está falando, vocês crucificaram, né? Em algumas expressões, alguns versículos dizem, vocês mataram. Mas você sabe quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus, na verdade, foi os romanos. Então Pedro se enganou. Não, Pedro não se enganou. Na verdade, Pedro está dizendo assim: vocês entregaram ele para que fosse crucificado pelos romanos. Então é como se eles tivessem feito. Sabe aquelas pessoas que elas não fazem, mas elas mandam fazer? Aquela, como muitos dizem por ele, aquela coisa mandada, aqueles crimes, né? Ele não faz, mas ele paga para fazer e some. Quer dizer, a culpa é de quem mandou fazer, né? Porque ele acabou tentando se ocultar. O que Pedro está dizendo, na verdade, é isso: os judeus não crucificaram, mas eles tiveram culpa. Eles armaram todo o esquema para que Jesus ele fosse entregue, ele fosse então. No caso do Pilatos, ele era o quê? No caso ele lavou as mãos, não foi? Pilatos era romano, né? Governador romano. Aí também ele culpa, na verdade. Na verdade, ele sentiu medo, né? Porque ele não estava com tanto medo assim quando Jesus chegou perto dele. Se você ler isso lá no finalzinho do Evangelho de João, você vai perceber que ele não estava com tanto medo assim quando Jesus chegou perto dele. Aí tinha lá um preso, né, que eles soltavam como de costume naquelas épocas, né? E aí ele não achou culpa nenhuma em Jesus. Só quando ele começou a conversar com Jesus, ele percebeu quem Jesus era. Ele descobriu que Jesus era rei. Ele teve ideia de com quem ele estava falando. Ele estava falando com o Criador. Ele percebeu isso, ele teve um temor dentro dele. E a esposa dele, né, teve um sonho a respeito daquele homem, né, a respeito de Jesus, e contando o sonho para ele estava, né, tremendo. Se ele pudesse passar o trono dele para outro naquela hora, ele passaria. No caso, ele teria poder para revogar essa situação, mas não vai justificar. Humanamente falando, sim. Isso bem, falando porque ele tinha condição, ele era o governador ali. Só que ele temia também o tumulto, porque as pessoas iam se revoltar e acabar com o reinado dele praticamente. O romano sedentário queria também ser primitivo na época. E Jesus deixou bem claro a respeito da autoridade que ele tinha, quando Pilatos usou essas palavras: eu tenho poder para te soltar e para te condenar. Jesus disse assim para ele: você não teria nenhum poder se do céu não fosse dado. Então Jesus deixou bem claro a respeito disso para Pilatos, né? Então Pilatos, cada vez que conversava mais com Jesus, mais ele saía para fora e tentava justificar Jesus ali diante das pessoas. Na verdade, possamos dizer assim, uma expressão hoje, um beco sem saída, né? Só que era um propósito, né? E que tinha que acontecer, né? Para que a gente fosse redimido e comprado, né? Através do sacrifício de Jesus, do sangue dele. Na verdade, todos eram pecadores, né? Independente de quem mandava ou não. Então ele tinha o justo lá dentro. Lá fora as pessoas dizendo crucifica. Então ele teve que soltar um bandido. Ele soltou um bandido e crucificou o justo, né? Então quando ele lavou as mãos, na verdade essa foi uma atitude de covardia. Ele lavou as mãos e entregou. Ele falou: então toca o rei de vocês. Então, ou seja, vocês podem crucificar. Ou seja, então aí entra naquele versículo que nós acabamos de ler: vocês crucificaram Jesus.
A culpa, na verdade, né, caiu sobre os judeus, porém, as mãos eram dos romanos. Comentários também? Está com os olhos brilhando, eu sei que você quer falar alguma coisa. Então, alguém teria que fazer, né? Alguém teria que fazer. E, na verdade, Pilatos, quando ele teve aquela conversa com Jesus, ele sentiu temor e por ele revogava ali, liberava Jesus, né? Mas só que as autoridades judaicas também, elas começaram a fazer uma certa pressão sobre Pilatos, porque eles podiam entregar Pilatos às autoridades maiores acima de Pilatos em Roma, né? Ser o César, né? Então eles podiam tirar a autoridade de Pilatos ali. Então Pilatos entregou Jesus e lavou as mãos dizendo, bom, a culpa agora é de vocês, eu estou mandando porque vocês fizeram assim, né? Mas de qualquer forma tinha que acontecer para se cumprir a palavra, né? Se não fosse pela boca de Pilatos, tinha que ser pela mão de alguma outra pessoa, mas tinha que se cumprir, né? Ele tinha que ser crucificado mesmo. Eu tenho condição de condenar um justo. Não era justo. Na verdade, nem lei não era, porque que lei soltar, apesar que hoje em dia quase que tem um soltar ladrão, né? É que havia uma lei romana em que eles, na época da Páscoa, eles soltavam preso, entendeu? Então ele deu a escolha para se soltava Jesus ou soltava fogo, decidiu por Barrabás. Agora, como o time do povo, Jesus andou com o povo, ele não é incrível. O que acontece é que as autoridades judaicas, elas pagaram algumas pessoas ali para incentivar o povo e as pessoas pedirem a condenação de Jesus. Porque ele também tinha inveja dos sacerdotes, eles invejavam Jesus, por onde eles passavam. Eles tentavam pegar Jesus. Talvez o que também seria um pouco também. Não seria uma pessoa humilde, poderia ser alguém da lei mesmo também lá. Porque eles eram insultados, assim, vamos usar essa palavra, eles eram insultados e afrontados praticamente todo o tempo, em tudo que Jesus fazia, até nas curas. Por exemplo, o cego que Jesus curou lá em João capítulo 5, quando ele foi levado diante das autoridades para confirmar, e eles não acreditavam, né? E aí o cego, né, na sua simplicidade, ele diz, como é que um pecador vai abrir os olhos de alguém que é cego, né, na ciência? Como é que um pecador pode fazer isso? E ele falou algumas palavras ali que afrontou o próprio cego. Então, de todos os lados eles eram oprimidos, né? E Jesus falava assim duramente com eles, porque eles viviam de certa maneira, mas eles anunciavam outra coisa. Eles eram os hipócritas, né? Eles eram um artista praticamente, vamos chamar assim. Eles tinham duas vidas: a vida diante dos homens, né? E uma outra vida na realidade, né? Por exemplo, quando levaram aquela mulher pecadora diante de Jesus, por exemplo, só para você ter ideia, Jesus disse assim para ele: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, cada um foi largando a sua e foi saindo de mansinho sem ter o que falar. Então você percebe que os tais estavam ali, né? Os que apontam os dedos, eles estavam ali. Não, mas eles não eram autoridades, eles não diziam, não falavam de santidade, de tantas coisas assim. Então, todos os lados que eles iam, Jesus, ele na verdade não deixava passar nada. Tudo que chegava perto dele ali, ele tinha uma palavra direcionada. Só dar uma sugestão para o irmão dos irmãos. O capítulo 27 de Mateus, do versículo 11 até o versículo 31, ele vai esclarecer bem as dúvidas que o irmão estava levantando aqui, essas questões aí, esclarece bem. Capítulo 27 de Mateus, do versículo 11 até o 31. Vai falar sobre tudo isso aí, sobre o que aconteceu, perante Pilatos e as lideranças judaicas, né, incentivando a multidão para mandar condená-lo. Está tudo aqui, né? 27, Mateus, do versículo 11 ao 31. 27, 11 ao 31. Amém? E esses versículos do 26 ao 36, Pedro ele faz um comentário a respeito do Salmo de número 16. Também Pedro ele fala a respeito da ressurreição, né, de Jesus. E Pedro também ele volta a falar de Salmos. Em seguida, Pedro ele volta a se dirigir aos judeus e declara que os judeus crucificaram a Jesus. Ele volta a dizer isso. Os judeus entregaram, na verdade, Jesus para os romanos. E por isso a culpa é dirigida diretamente aos judeus.
Pilatos, né, como foi dito, ele lavou as mãos e o povo foi convencido, né, e depois crucificou Jesus, mas ali pela mão dos romanos, né? Graças a Deus. Versículo de número 37. Vamos ver aqui o versículo de número 37. E quando ouviram isso, eles ficaram aflitos no seu coração. Na sua tradução, o que diz, irmão? Fala um palavrão aí que eles ficaram como? 37? Posso ler todo mundo? Pode. Eu ouvindo eles isto, nossa, confundiram. Meu Deus, o que é isso? O que estava assim mesmo? Aflitos. É só isso. Agora você pegou. Então, de uma tradução para outra, por isso que é bom ter tradução assim diferenciada, quando a gente lê, a gente começa, tem palavras que é difícil encontrar em dicionário, né? Tem palavras que. Então, olha só o que diz a minha tradução aqui. E quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Ou seja, depois de ouvir todo aquele discurso, toda aquela palavra, e eles ouviram tudo isso e o coração deles se afligiu, e eles perguntaram para eles: puxa, e agora, o que nós vamos fazer? É claro que aí já é o Espírito Santo, né? Ministrando a cada coração e já trabalhando, porque a partir do momento que a pessoa ela para ouvir, sem perceber, às vezes sem saber, ela já dá liberdade para que o Espírito Santo possa fazer algo no coração dela, porque ela já parou para ouvir. Então é uma porta pela qual o Senhor ele pode entrar e fazer obra na vida da pessoa. Porque quando a pessoa ela não quer nem ouvir, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas quando ela para ouvir, e eles ficaram aflitos ali, e porque eles já se viram, né, como perdidos, como pessoas que estavam em trevas, e o desespero então tomou conta deles, e eles perceberam que eles precisavam de luz, que eles precisavam de Jesus, eles precisavam daquilo que Jesus começou a falar, uma das primeiras palavras lá no começo do Evangelho de Mateus, que uma luz raiou, né, e eles estavam precisando dessa luz aí. Amém? Continua dizendo o versículo de número 38, diz assim: então Pedro ele respondeu, porque irmãos, essa aflição no coração deles e essa pergunta, eu creio que esse é um tipo de pergunta, irmão, que qualquer pessoa que prega o Evangelho gostaria de ouvir. Puxa, agora o que eu faço? A pessoa percebeu que e você tem, a pessoa fala assim: puxa, agora o que eu faço? Termina o culto aqui, né, e a pessoa fala assim: puxa, pastor, e agora o que eu faço? Eu percebi que minha vida está em trevas, o que eu faço? Que atitude que eu tomo? Foi tudo que a gente gostaria de ouvir. Aí você mostra Jesus. Foi o que Pedro falou e foi o que Pedro fez, né? Diz assim, olha: e Pedro respondeu no versículo 38: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus. Já vamos falar sobre isso também, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento, a salvação é acompanhada de algumas coisas, né? Quando a gente fala assim de salvação e tal, e a gente pode levantar alguns pontos. A gente vai falar só de 4, mas, por exemplo, para a salvação, em primeiro lugar, uma das coisas importantes, a pessoa precisa ter fé, ela precisa crer, né? Marcos 16 fala a respeito disso: quem crer e for batizado. Então, primeira coisa, eu preciso ter fé, eu preciso crer. E segundo, arrependimento. A pessoa precisa se arrepender. E aqui eles tinham se arrependido. Arrependimento é você se entristecer por algo que você fez. Isso é arrependimento. Diferente da pessoa ter a consciência pesada. Estou com a minha consciência que, né, é diferente. Então a pessoa ela se entristeceu pela vida que levou até aquele dia, e ela não quer mais voltar por aquele caminho. Ela precisa se arrepender. E também a confissão, né? Falar, se expor diante de Deus, pedir perdão diante do Senhor. E depois, né, claro, também entra aí pelo batismo, a atitude, né, que representa aí a morte e a ressurreição de Jesus, como nós já comentamos também alguns dias atrás.
batizados na autoridade do nome de Jesus, né? E quando se usa essa expressão aqui, principalmente no livro de Atos, a gente vê muito, seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, ou batizados em nome do Senhor. Você vai ver várias passagens, e aí de repente você vê aqui no dia do batismo, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas espera aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é só em nome de Jesus. Porque naquela época se usava a expressão em nome de Jesus, porque também tinha vários tipos de batismos. Você falava a respeito do batismo de João, e tinha outros batismos na época também. Então quando se falava no batismo em nome de Jesus, primeiro, na autoridade de Jesus, do nome de Jesus, na autoridade dele, né? E para identificar a respeito de que batismo que eles estavam falando. E até hoje, algumas, vamos falar assim, de seitas, né, por aí, batizam só em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Te batizo em nome de Jesus. Mas espera aí, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, é isso? O que está escrito lá? Você lembra? Ide por todas as nações, fazer discípulos, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, né? Portanto, ide ensinar em outras nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deixa claro, Jesus deixa claro como que é para ser realizado o batismo. Então lá ele está falando da autoridade de Jesus, né? E como que Jesus mandou fazer? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se fala do Atos aqui, batizar em nome de Jesus, quando eles falavam dessa diferença de batismo, né? Quando diziam em nome de Jesus, já sabiam que era o batismo na autoridade do nome de Jesus, e que era o batismo de Jesus aquele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando falavam do batismo de Jesus, já se sabia que era aquele batismo que ele deu a ordem lá em Mateus 19. Era diferente dos outros. Para ficar claro, né? E vamos lá, versículo de número 39 diz assim: pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Algumas coisas, irmãos, vamos dizer assim, algumas pessoas às vezes confundem algumas coisas que são escritas na Bíblia, porque sempre quando se fala a respeito de o chamar, quando se usa muita palavra predestinação, e às vezes as pessoas acabam levando para o outro lado, porque existe, eu não vou usar nome, por questão de ética, mas existe denominação, por exemplo, que não evangeliza, né? Eu estou lendo um livro que se chama Igreja do Véu, não vou dizer para você qual mas talvez você conheça, e na verdade o pessoal não evangeliza, porque eles dizem assim: se tiver que ser salvo, vai ser. Só que Jesus mandou evangelizar, né? Ou usa-se muita expressão assim: eu não senti. Você sempre comenta sobre isso. Você espera que o patrão mandasse fazer alguma coisa lá no trabalho, e você fala para ele assim: eu não senti de fazer. Ele vai sentir de te mandar embora. Só isso. Então, se você esperar sentir aquilo que alguém já mandou se fazer, então já é uma ordem. Jesus ide, é uma ordem direta. Então, e quando ele está falando aqui a respeito de que foi dado a salvação para quem foi, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Então a salvação é para todos aqueles que neles creem, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E quando Jesus ele disse que ele subiria no madeiro, e quando ele subisse ele ia atrair muitos para ele, é claro que ele já usou a expressão muitos, porque muitos também não acreditariam. Então ele não disse todos, mas porque muitos o rejeitariam. Mas ele não predestinou alguém: você está predestinado a ir para o inferno, então você vai para o inferno, não vou nem falar nada para você. Não é assim. É claro que Deus, ele sabe, Jesus sabe quem é que vai se salvar, quem é que não vai, porque ele conhece todas as coisas, ele conhece o meio e fim de todas as coisas, ele conhece o meu final e teu. Então ele sabe, né, obviamente, quem é que vai se salvar. Porém a salvação ela está estendida, independente daquilo que a pessoa fez na vida. Se a pessoa se arrepender. Então esse mundo que ele diz poderia ser a quantidade de pessoas que tinha na época. A gente estava falando de hoje, por exemplo. Não, porque na época, por exemplo, se a pessoa que estava junto de Jesus, que viu ele sendo crucificado e ressuscitou, no dia escureceu,
né? Aconteceu várias coisas que não acreditaram, e ninguém não se arrependeu. O sacrifício feito antigamente era só por aquela pessoa em específico, mas o sacrifício de Jesus foi feito para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus. Certo, mas assim, né, que seria muito mais fácil para eles crer, né? Se no caso eles teriam, porque muitos soldados você nem morreu na hora, né? Jesus até no filme que a gente vê aí, você vê que cai de joelho, muitos deles. Tem um versículo lá no finalzinho de Mateus que fala um pouquinho disso aí, no finalzinho de Mateus aqui. A respeito da mentira? Uma das coisas que aconteceram aqui para que principalmente os judeus, né, que tinham uma promessa da salvação, eles rejeitassem Jesus. Finalzinho de Mateus aqui, capítulo 28 aqui, ó, no versículo 11 até o versículo 15, aqui tem um dos motivos aqui por que eles não aceitaram, né, Jesus como Messias. Diz assim, ó: enquanto iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes e sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Jesus já tinha ressuscitado, eles viram o anjo tirando a pedra, e eles foram anunciar. E congregados com os anciãos, que era a liderança judaica, né, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. Então eles falaram, deram dinheiro para os soldados dizendo que os discípulos foram lá e roubaram o povo deles, né? Então por isso que essa mentira aqui dos judeus aqui, aí ele continua dizendo assim, ó, e furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e nos poremos em segurança. As lideranças judaicas estão falando para os soldados isso aqui. Aí ele continua dizendo assim, ó, e eles receberam dinheiro, os soldados, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse livro entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, que os discípulos roubaram o povo dele. Detalhe importante isso daí. Por isso que muitos deles não acreditam, né, que Jesus ressuscitou por causa disso aqui, dessa mentira, né? Mesmo ele assim, tá vendo? Você vê como que é o ser humano. Mesmo os soldados tendo medo, eles se corromperam, né? Se corromperam. Incrível, né? Dinheiro. Paulo já disse que é a raiz de todos os males. Muitas vezes é por isso que a gente fala que a gente nunca vai. Sempre está pecando, né? Tem que vigiar, porque o dinheiro faz muita gente pecar. A vida tem que estar no altar, né? Mas o amor, a partir do momento que a pessoa põe um amor no coração aqui, o dinheiro na verdade é para ser o nosso servo, não o nosso Senhor. O dinheiro é assim, uma forma de dizer, aqui muitas coisas relacionadas com dinheiro, né? Os bens, né? As pessoas às vezes começam a ser escravas daquilo que tem. Eu fico pensando assim, que ele sempre está em nós, né? Só se Jesus falar para você assim, vai e pegue mais, como ele falou para Maria Madalena. A vida dela é. Ele perdoar ela, tudo bem, ele foi muito legal, mas ele falou assim, vai, não pegue mais. Né? Aí fica a parte difícil dela. Mas essa. Você agora se arrependeu, né? Arrependeu. Essa direta ou indiretamente também é uma palavra para a igreja. Jesus nos chama para a santificação, Deus nos chama para a santificação. A gente fala assim, batizou e os pecados e nasceu de novo. Mas é difícil você também se batizar e falar assim, que você não vai pecar mais, né? Pecado, você vai vigiar. O pecado, João, o apóstolo João, ele fala sobre isso aí, né? Sobre o pecado. Pra gente, ele fala que quem está em Cristo, né? Ele fala lá na primeira carta, né, Paulo? Ele fala assim sobre você pecar voluntariamente, é você se apresentar ao pecado, entendeu? O servo de Deus, o cristão, ele peca, mas involuntariamente, né? Às vezes você peca em pensamento, a gente não consegue, né? Uma coisa que aconteceu comigo, que acontece com vocês, é uma cobrança diferente, entendeu? Vamos supor, antes você não tem um pensamento diferente. Pequei, a gente deve pecar e pecar de novo. Hoje não, fazendo isso aqui, não está certo. Você toma uma cobrança a mais. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já quando você comete, para você saber se alguma coisa é correta e agrada a Deus ou não, quando você faz aquele ato ali e você sente aquela cobrança, então você pode saber que é errado. O Espírito Santo está te cobrando já. Porque a gente é ser humano, né? Como é o sujeito. Às vezes você não está pecando, mas você não tem pensamento, como você não tem total controle do pensamento. Isso é, agora você pega pensando, o que tem que fazer? É que
Deixa eu estou aproveitando só o gancho, vou falar só um versículo aqui, pastor, só para ajudar aqui. Ó, aqui na carta aos Hebreus, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Hebreus fica mais para frente, irmãos. Ó, o capítulo 12 de Hebreus, versículo 14, diz assim, Hebreus 12, 14: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ele fala de duas coisas: seguir a paz com todos e a santificação. Mas ele fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A paz com todos, a gente deve procurar seguir, mas você nunca vai conseguir ter paz com todos. Ainda que você queira ter paz com todo mundo, algumas pessoas não vão querer ter paz com você. Então, esse daí não é o problema, você está fazendo a sua parte. Agora, a santificação é algo que a gente tem que procurar seguir, santificar nossa vida a cada dia, porque sem ela, o versículo diz que ninguém verá o Senhor. Então a santificação é algo que a gente vai conseguindo a cada dia, né, pastor? A salvação é algo que a gente vai adquirindo a cada dia, né? Não é? É assim. Cada dia a gente tem que procurar ser melhor do que o dia passado. É verdade. E versículo de número 35, né? Fala isso, versículo de número 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos os quantos o Senhor Deus chamar. Então, comentamos a respeito disso. E versículo 40: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Né? E interessante que quando ele fala salve-se dessa geração corrompida, ele já está dizendo que sobre essa geração corrompida existe uma condenação. Aquilo que está escrito em Romanos 8, a condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Porém, para os que não estão, há uma condenação. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, fala lá a respeito do juízo final, né, das pessoas que não têm a Deus, e elas vão ser ressuscitadas, vão estar diante do Senhor, porém, para ser lançadas fora da presença de Deus. Diz a respeito do juízo final. E tanto que a salvação, irmãos, ela é uma vontade, um desejo do coração de Deus que as pessoas sejam salvas. Se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Está escrito aí, irmãos: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Amém. Eu vou ler o 3, que a sequência diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é o desejo do coração de Deus? Não é que Deus, querendo que todos os homens sejam salvos, Ele vai escolher uma classe para ser salvo. Eu quero que todos sejam salvos, mas eu predestinei esses para salvação, esses aqui para condenação. Então Deus estaria contradizendo ali aquilo que Ele mesmo disse, né? A palavra dele estaria entrando em confronto. Então a vontade e o desejo do coração de Deus é que todos se salvem. Porém, Ele conhecendo, sabe que todos não vão chegar à salvação. E os que aceitaram, versículo de número 41, e os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas que aceitaram a palavra, né? 42. E eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e à oração. Eles viviam nessa comunhão. Essa é a base da igreja, né? A base da igreja, a igreja primitiva, a igreja ela começou assim. É claro que ela deveria continuar assim, né? Mas por muito tempo, eu estava vendo alguns comentários de que até mesmo depois da destruição de Jerusalém, por algum tempo ainda continuou assim. Mas foi passando o tempo,
as coisas foram mudando e o amor vai se esfriando. Carta de Efésios, as 7 igrejas lá que foi direcionada para Éfeso, fala a respeito do amor ter esfriado, né? Primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Então lá, não muito tempo depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus já começa a cobrar, né, quando ele deu a revelação para João de Apocalipse a respeito do esfriamento do primeiro amor e da hospitalidade, aquela coisa toda. Então, bem pouco tempo. Agora imagine 2.000 anos atrás, aquela informação, né, que você passa daqui para lá, cada pessoa que passa vai tirando alguma coisinha. E então a melhor fonte que nós precisamos buscar é a palavra de Deus. Aquilo que a gente sempre comenta, irmãos, por mais que alguém possa dizer algo para você, verifica na palavra para ver se é verdade mesmo quando alguém disser algo para você. A base para a nossa vida é a palavra. Está escrito, tá? Faz sentido? Faz. Não tirou fora do contexto que não está incluído, é isso mesmo? Então eu acredito. Se não, irmãos, não descarta. Porque às vezes alguma pessoa vem com aqueles versículos isolados, sabe? Principalmente aqueles que batem na tua porta no final de semana, com a pastinha e com os sentinela na mão, e com aqueles versículos isolados. Com um versículo assim ele escreve, meu Deus, milhares de exemplares, tudo isolado, sem sentido nenhum muitas vezes, para muitas vezes fazer aquilo que a própria pessoa que ela quer dizer. Então, mas se não tem base, dispensa. Não quero a minha Bíblia, a Bíblia não diz isso, sabe? Você tem liberdade. Por isso que é interessante a gente ler a Bíblia, a gente analisar, a gente estudar, a gente procurar dicionário, saber o que realmente é, se é assim, se é o sentido, por que é assim. É interessante, irmãos. Isso tudo é muito bom. Ajuda a gente a se fortalecer na fé e na presença de Deus. Amém? Continua dizendo o versículo 43: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O temor, né, ele é usado também uma palavra reverência, respeito. Muitas vezes se usa, né, para o medo, sim, mas quando se trata de Deus assim também é usado como respeito. A pessoa ter respeito a Deus, consideração e mais algumas coisas. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar algo parecido. Então as pessoas, elas tinham temor dentro delas, elas sabiam para que elas estavam fazendo, elas honravam as palavras que elas ouviam dos apóstolos e elas procuravam carregar aquela palavra com elas. E os que criam, eles mantinham se unidos, eles tinham tudo em comum e vendendo as suas propriedades e bens distribuíam cada um conforme a necessidade de alguém. Igualzinho a igreja de hoje, né? Vão ter necessidade, puxa, vamos abençoar o irmão lá. Igualzinho a igreja de hoje, né? Hoje parece que se vive num individualismo, né? Cada um se preocupa com seus próprios problemas e acabou. Hoje parece que aquela frieza tomou conta, o afeto, aquele calor humano parece que não tem mais. Aquela questão de alguém querer se preocupar com o outro para saber se pode fazer alguma coisa pela pessoa. Isso aí hoje, né? E às vezes acaba o culto, né? Vamos para cada lado. Falou amém, tem uns que sentam lá perto da porta. Falou amém, eu não quero nem me envolver com nada, né? Já basta os meus problemas. Então, tá bom. Se Jesus pensasse assim, né? Você já pensou? Não quero me envolver com nada. Onde é você, onde nós estaremos? Não é a igreja de hoje assim. Uma empresa na capítulo do trabalho lá, ela chegou com esse lá de uma família que estava passando necessidade, né? E daí ela conversou com algumas pessoas lá para arrecadar, né, alimento, fazer uma cesta básica, alguma coisa assim, e comprar algumas coisas além de cesta básica também que precisa, né? E juntou ali uma quantidade boa de coisas ali que foram levar para as pessoas lá que estavam precisando. E ela falou que as amigas, assim, as meninas da empresa, elas ficaram admiradas, assim, por elas se sentir, assim, né, na responsabilidade de ajudar alguém. Para as pessoas, assim, não é normal, né? Para as pessoas do mundo, geralmente não é normal. Mas para a gente, assim, a gente tem que procurar sempre fazer isso mesmo, né? Ajudar aqueles que precisam, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode precisar também, né? Versículo de número
44, 46, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então eles procuravam estar ali todos os dias e louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente ou todos os dias, e o Senhor era com eles, todos os que iam sendo salvos. E então você percebe a comunhão, de uma igreja que foi plantada, pelo Senhor Jesus. O Senhor deu a direção através da palavra, os seguidores dele, os apóstolos, deram sequência no trabalho, mas para que a gente tenha a essência mesmo, a gente tem que buscar naquilo que ficou escrito. A gente sabe, quando nós falamos a respeito daquilo que passa, então para a gente pegar algo assim daquilo que é certo, a gente precisa ir na palavra. Não, mas alguém falou isso algum dia. Procura na Bíblia. A Bíblia você vai ter a informação ali exatamente como ela é. Tá bom, querido?